Bom dia, eu sou o João Ferreira. Eu sou o Mário Serra. Representamos a PCDM Setúbal e damos as boas-vindas à Deficiência e Democracia. Hoje recebemos o Sr. Pedro Conceição do CDS-PP. Como vê a exclusão do cidadão deficiente por parte da sociedade em geral e, em específico, pela classe política? Qual é a responsabilidade do poder local na realização deste problema? Muito obrigado por me convidarem, aqui me receberem. A questão da integração é uma questão muito importante e que tem vindo a dar passos importantes, mas que eu considero que ainda não está concluída, nem está num patamar ainda minimamente aceitável. A sociedade em geral e o poder político em particular, que inclui também o poder autárquico, tem que ter a sensibilidade de que este processo é um processo que tem que ter, digamos, um caminho que permita à sociedade dar efetivamente uma perspectiva de igualdade de oportunidade e a sociedade tem que ser exposta ao cidadão com diferença. Por ter diferença, muitas vezes pode ser também uma mais-valia. E, portanto, há um processo evolutivo de maximização de potencialidades que a APP-ACDM, por exemplo, vos proporciona, mas depois há que ter, da parte da sociedade, a abertura para vos receber e para vos dar efetivamente oportunidades iguais. O que é que uma autarquia pode e deve fazer para promover e dar o exemplo na contratação de pessoas com deficiência? A autarquia, efetivamente, tem que dar o exemplo. Nós não podemos continuar a atirar para a responsabilidade associativa e para a responsabilidade do mundo privado essa integração. Portanto, a autarquia tem que fazer o seu papel, tem que dar o exemplo, tem que contratar e tem que promover uma integração efetiva de todos. E, portanto, a integração é de todos e que inclui, obviamente, também o cidadão com deficiência, seja ela qual for. Agora, como vê as acessibilidades no município de Setúbal? O que é que ainda está a fazer nas ruas, nos serviços e no desporto adaptado? O que é que acha que ainda não foi feito? Acho que há muito por fazer. Acho que há a tendência de, quando falamos de integração, há a tendência de se pensar em acessibilidades e em digamos, numa primeira fase que é essencial, mas que não termina aí, digamos, o nosso processo de integração. Eu tenho uma opinião, por exemplo, uma opinião muito concreta que tenho vindo a discutir com pessoas, digamos, especialistas na área, em que, por exemplo, na questão do desporto adaptado, tem que haver uma maior integração, uma maior igualdade de visibilidade entre o que é o desporto adaptado e o que é, digamos, o restante desporto. A título de exemplo, nós estamos neste momento, está a decorrer os Jogos Paralímpicos, e em termos uma das provas que ainda não estamos no sítio onde deveríamos estar é que o desporto paralímpico devia estar integrado com o desporto olímpico. Devia haver uns únicos Jogos Olímpicos em que havia as provas de homens, de mulheres e de cidadão com limitações. E, portanto, esta, por exemplo, é uma das provas, e a nível mundial, em que a integração e o preconceito ainda existe. E, portanto, nós defendemos essa integração numa perspectiva mais global. E quando tivermos, e estamos a falar ao nível de desporto, mas quando tivermos aos vários níveis nesse patamar, então já poderemos reclamar algum sucesso nesse percurso que é importante fazer. E em termos autárquicos, tem que fazer o seu papel e, digamos, o poder autárquico tem que apoiar, por exemplo, continuando no tema de desporto, tem que apoiar não só as associações e as iniciativas desportivas no futebol de praia, no futebol de 11, etc., mas também essa integração e promover essa integração ao nível do que sejam iniciativas desportivas do município. Portanto, fazer essas iniciativas de forma integrada e não separada, porque não há razão para separar. Temos todos o mesmo direito e, portanto, achamos que deve haver uma integração efetiva desse tipo de iniciativas. No seu programa eleitoral, prevê alguma medida em particular para a comunidade com deficiência?
Nós pretendemos, uma das iniciativas que pretendemos fazer é uma iniciativa de captação de talentos. E, portanto, temos o objetivo de trabalhar junto das escolas, das instituições, no que é a captação de talentos, sejam eles desportivos ou noutras áreas, digamos, e fazer depois o seguimento dessas carreiras, portanto, identificar um talento e depois fazer o seguimento da carreira dessa pessoa ao longo do tempo. Eu, exatamente por esta perspectiva de integração, acho e achei que não deveríamos fazer, digamos, uma perspectiva separada para o cidadão com deficiência ou não deficiência. Portanto, a ideia é efetivamente integrar essa perspectiva e incluir todos os cidadãos nessa perspectiva. Até porque o cidadão, e isto é estudado cientificamente, está provado, o cidadão quando tem alguma limitação num certo sentido ou numa certa área, muitas vezes tem uma capacidade especial noutras áreas. E, portanto, não só no desporto, mas estou a pensar também na questão das áreas de conhecimento, onde hoje em dia há uma tendência internacional que temos também que ter importada para Portugal e para o município, onde se aproveitam certas capacidades especiais para, por exemplo, a análise de dados. E são empregos muito qualificados e são empregos onde essas capacidades são aproveitadas pela sociedade. E, portanto, nem sempre a diferença é uma diferença negativa. É preciso encontrar, nessa procura de talentos, é preciso encontrar a mais-valia ou potenciar a mais-valia que todos nós, cada um com as suas capacidades, pode dar. E, portanto, não há uma iniciativa específica, mas é de propósito, porque a perspectiva é, em todos os conceitos e em todas as linhas, ter uma perspectiva integrada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu queria agradecer à PPA-CDM pela iniciativa. Acho que é importante estas entrevistas. É importante que a sociedade em geral e que os tubalenses e azeitonenses tenham a noção e que tenham contacto, porque muitas vezes estes desconfortos dão-se por falta de contacto. É importante que tenham o contacto com a vossa realidade. Eu tenho tido, ao longo dos últimos anos, tenho acompanhado a associação, tenho feito alguns programas e pretendemos fazer outros a nível pessoal, pretendo fazer outros para o futuro, em que tenho estado a fazer alguns desafios, nomeadamente na área cultural, para criarmos novas iniciativas. Mas acho que realmente o mais importante é que exista essa visibilidade e que as pessoas se habituem à diferença. Porque a diferença, na verdade, nós deveríamos procurar e valorizar a diferença em vez de tentarmos ser todos iguais. E muito obrigado. Fiquem atentos às nossas redes para mais informações e entrevistas. Fiquem bem e até breve.